Bom dia. A gente tá aqui com a Bruna Angotti, eu vou fazer umas perguntinhas pra ela. Oi, Bruna. Olá. A gente tava pensando, pesquisando sobre o assunto, e uma das perguntas que surgiu foi pra você, o que provoca a feminização do encarceramento das mulheres no Brasil? Como consequência a elas, a punição, se é somente delas, esse tipo de aspecto? Tá ótimo. Bom, o aprisionamento feminino hoje em dia no Brasil cresceu, né, de 20 anos para cá, mais de 600%. Então é um crescimento muito maior do crescimento do cárcere masculino, que tem em números absolutos muito mais pessoas, mas em questão de proporcionalidade teve um crescimento muito maior do feminino. E a gente pode dizer que isso se dá principalmente por causa da política de drogas, né, e da maneira como se faz a guerra às drogas, da maneira como se enfrenta a temática de droga no país. Enfrenta-se muito mais pegando peixe muito pequeno, que a gente fala, né, das vitrines, daquilo que está muito visível para o Estado, e não se desmantela, né, cadeias, estruturas de tráfico. Então a gente tem hoje, né, quem está na berlinda, quem está na frente, na vitrine, é muito mais facilmente pego. Se a gente pensar que as mulheres representam, né, grande parte do mercado informal de trabalho, grande parte do trabalho precarizado, não é de se admirar que elas estejam no mercado ilegal ocupando espaços precarizados. Então elas são muito facilmente substituíveis, e elas estão num lugar de muita vulnerabilidade, se é possível se falar, numa cadeia de tráfico. Então tem a relação delas terem vivido dessa forma informal, de trabalho informal, por exemplo, até mesmo casos de prostituição na adolescência, tem essa relação com elas irem acabarem indo para o cárcere no futuro. Assim. Tem duas pesquisas importantes. Tem uma da Débora Diniz, que diz que grande parte das mulheres hoje que estão encarceradas já viveram algum tipo de institucionalização na vida, seja Fundação Casa, seja um abrigo quando criança. Então alguma medida socioeducativa, alguma passagem pelo Estado teve. Então esse é um ponto importante de ser considerado. Acho que um segundo ponto bastante importante é que grande parte dessas mulheres complementa a renda com droga. Então, assim, tem uma pesquisa da Natália Lagos, que a Natália fala o seguinte, que eu acho muito interessante. Ela diz, as mulheres que ela entrevistou vendiam. Eu vendia Avon, Tupperware, sandália e maconha. Então, assim, não é que é uma grande traficante, né, querendo viciar as crianças na porta da escola. É uma pessoa que está ali complementando renda para ela, não faz problema algum diferença entre o Tupperware e a maconha, né? Então, muito dentro dessa dinâmica do cotidiano, a gente vê para essas relações a gente olha para essas relações de maneira distinta. E como que funciona, agora abordando mais o tema da maternidade, essa entrega de quando a mãe ela tá sendo mãe, né, o tempo todo, e essa entrega do filho quando passa, que acho que em lei até 6 meses a criança deveria supostamente ficar com a mãe. E como que é essa entrega dessa criança? A gente costuma, eu e a Ana Gabriela Braga, na pesquisa que a gente fez na Dar a Luz na Sombra, a gente cunhou esses termos que a gente criou, né, justamente de hipo e hipermaternidade. O que seria isso? Hipermaternidade seria porque a mulher tem que ser mãe 24 horas por dia na prisão, a cadeia para quando ela vira mãe, então ela deixa de estudar, deixa de trabalhar, para de ter remissão de pena, não tem direito a nenhuma licença, nada, né, no trabalho ou na escola, e ela simplesmente é transferida para um lugar onde ela vai ser mãe 24 horas por dia, né? Qualquer pessoa que sabe, né, o que é a maternidade, sabe que ninguém aguenta ser mãe 24 horas por dia obrigatoriamente, ainda mais, né, em ambientes muitas das vezes com muitas crianças, com outras mães. Então é a vivência daquilo, né, a cadeia para a vivência da maternidade. E aí, de uma maneira muito perversa, o oposto também se dá. Passados os 6 meses, que é o mínimo legal, mas hoje em dia a prática é que seja o máximo permitido, o que acontece? Essas crianças são retiradas da mãe. Então imagina, ela convive 24 horas por dia com os filhos durante 6 meses e de repente essa criança é retirada. Muitas das vezes, se vai para abrigo, se não tem família expandida para pegar a criança, ela não sabe para onde foi a criança, quem está cuidando da criança.
né? Ou seja, Então, a punição acaba sendo para a própria criança. exato, para a criança e para a mãe, né? E essa mulher continua com leite no peito, essa mulher continua na casa mãe até ter uma decisão do juiz para a retirada dela e retorno dela para o raio comum. Então ela continua vivendo naquele ambiente, mas sem a criança. Então a gente chama isso de hipomaternidade, a gente não chama de maternidade nula, porque seria nula se fosse... Bom, se a maternidade morresse ali, mas não morre, ela continua com a criança na cabeça, com a criança, né, com as sensações físicas da maternidade vivenciando naquele mesmo ambiente. Então, por isso a gente chama de hipo e hipermaternidade. E como são as condições, os partos, isso tudo acontece, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa que muitas delas não têm anestesia, por exemplo. Essa é uma questão importante, né? Se na nossa sociedade a gente enfrenta um problema grave de violência obstétrica e de discussão sobre parto humanizado, imagina na prisão, né? Então, são espaços de muita violação de direitos. Muitas vezes privilegia-se, por exemplo, a segurança em detrimento dos direitos fundamentais da mulher e da criança. Então, eu nunca vou esquecer uma experiência que eu tive conversando com uma agente penitenciária, que ela falou, o bebê nasceu na penitenciária, né? Mas o que eu posso fazer? A guarda não chegou a tempo, a segurança não chegou a tempo. Então, teve que nascer lá. Eu falei, bom, você acabou de colocar na balança que a segurança vale mais do que a saúde dessa mulher, a saúde do bebê, o direito ao parto humanizado. São direitos muito mais importantes do que o direito à segurança, né? Então, nessa balança de direitos, a prisão valoriza alguns direitos em detrimento de outros que deveriam ser mais valorizados, né, nesse sentido. E aí eu acho que tem uma outra questão que há diferenças de unidades para unidades. Então, tem unidades que funcionam melhor, tem unidades que não. Então, alguns lugares tem pré-natal, parto humanizado, projeto piloto. Quanto mais a sociedade civil participa do cárcere, mais a gente tem garantias de direitos. Quanto menos a sociedade civil está no cárcere, menos direitos a gente tem garantidos. Entendi. E se você puder contar alguma experiência mais marcante, assim, que você teve, quanto a isso da maternidade, que você acabou de falar mas se tiver mais alguma coisa que você queira compartilhar. Eu acho que tem várias, assim, mas uma que me vem à cabeça agora é a história da mãe, né, que ela sabia que a criança ia ser retirada dela, ela estava inclusive no semiaberto, ela tinha muito mais direito, inclusive, que as mulheres que estavam no fechado, mas o semiaberto naquela condição era extremamente fechado e ela tinha um bebezinho que ela sabia que ia pro abrigo. Então, todo dia antes até das 5 da tarde, ela ficava muito angustiada, imaginando que era aquele dia que iam retirar o bebê dela. E aí, quando fechava a prisão às 5, ela ficava aliviada que não seria naquele dia. Mas ela falava que não conseguia dormir, porque falava, bom, será que é a minha última noite com ela? E ela falava, eu tô no semiaberto, eu poderia sair para visitar pelo menos esse abrigo, conversar com as pessoas que vão cuidar do meu filho, ver quem são essas pessoas, contar o que meu filho gosta, mas eu não posso nem fazer isso. Então ela tinha escrito uma cartinha para que as pessoas do semiaberto, para que as pessoas do abrigo soubessem quem era a filha dela, o filho, não lembro, o que gostava, o que comia, como dormia. É muita violência. É a perversidade do sistema pela perversidade, não tem razão de ser, né? Não tem nem amparo legal. Ela poderia, deveria visitar o abrigo, ela poderia, inclusive estando no semiaberto, né? Ela poderia de alguma maneira não estar ali, estar cuidando do filho de outra maneira, ou enfim, há N possibilidades, mas é como se a escolha pela perversidade reinasse nesse espaço, né? Acho que... E por que não escolher, né, a prisão domiciliar, por exemplo? Qual que é a dificuldade que a gente tem de conceder uma prisão domiciliar para essas mães? Assim? O que a gente tem, né, o habeas corpus coletivo do CADU, ele é um habeas corpus que veio para fazer com que o juiz cumpram a lei, porque a lei está aí, né, a possibilidade de domiciliar, a grande maioria das mulheres é presa provisória ou presa sem condenação definitiva, então assim, existia a possibilidade muito presente de que grande parte das mulheres que estão hoje em situação de prisão não estivessem caso a lei fosse cumprida. Então o HC veio para isso,
a previsão era de retirada de 15 mil mulheres, a gente tem mais ou menos um dado que saíram 5 mil, né? Então tem aí 2/3 que ainda não conseguiu sair por resistência do judiciário que não aplica a lei. Entendi. E qual que é o perfil geral, assim, das encarceradas brasileiras? São mulheres muito jovens, em geral mulheres negras, numa faixa etária entre 18 e 30 anos, né? Idade de constituir profissão, né? De idade de sonhar, né? E colocar os sonhos em prática. Então, o cárcere é um grande interruptor, né? Interrompe um grande obstáculo para a realização da pessoa social, né, do ser social, porque é uma idade de muita, enfim, por mais que haja limitações de classe, né, por mais que seja uma sociedade extremamente desigual, é uma idade importante para a formação, né, entrada no mercado de trabalho, educação, etc. E essas pessoas estão passando parte importante da vida delas no cárcere, sendo estigmatizadas. Muito provavelmente, quando saírem, não vão conseguir emprego porque já foram encarceradas, né? E aí começa-se um ciclo de reincidência e muito provavelmente de violações que vão vir sempre. Sim, e para terminar, a gente andou pesquisando, né? E eu vi, acho que as meninas também, as regras de Bangkok, as regras de Tóquio. Queria só que você falasse alguma coisa de semelhança entre essas regras, ou o que é essas regras, ou as diferenças delas. Bom, então o que a gente tem hoje são as regras nacionais, né? A Lei de Execução Penal, o Código de Processo Penal. No caso de maternidade na prisão, a gente tem também o Marco Legal da Primeira Infância. Então, são algumas legislações que são importantes para a Constituição Federal, obviamente, para a garantia dos direitos das pessoas em situação de prisão. Mas não basta, né? A gente também tem um rol normativo internacional e da qual faz parte as regras de Bangkok, especificamente feita para mulheres em situação de prisão, e também outras, né, regras de Mandela, regras de Tóquio, que são regras, né, internacionais ratificadas pelos países que regulam, né, como deve ser o cárcere feminino. E não só feminino, mas o cárcere em geral, e quais direitos devem ser assegurados. Então, a gente tem um rol normativo belíssimo e um rol normativo extremamente protetivo e garantista. O problema é que a gente não tem um judiciário que não cumpre a lei. E um judiciário, né, que não todo ele, mas que em grande parte hesita em tornar a prisão preventiva exceção e não regra, em cumprir com as medidas cautelares, em permitir alternativas penais, em possibilitar outras saídas que não o aprisionamento. Entendi. Então tá, Bruna, obrigada. Imagina. Foi um prazer.